Meus pais exigiram 75 mil dólares para me criar. Depois, tentaram forçar meu irmão a escolher entre a faculdade ou a fidelidade. Então, eu mesma paguei a mensalidade dele. Meus pais exigiram 75 mil dólares para me criar e então tentaram forçar meu irmão a escolher entre a faculdade ou lealdade. Então, eu mesmo paguei a mensalidade dele até completar 10 anos. Vivi com minha tia Elise, 52, e meu tio Robert, 54, ambos mulheres. Meus pais, Susan, 49, e Andrew, 51, trabalhavam com gerenciamento de construção no exterior e me deixaram um contrato de aluguel quando eu tinha 3 anos. Ligavam talvez uma vez por mês e enviavam cartões de aniversário, mas eu mal os conhecia. Elise e Robert eram meus verdadeiros pais em todos os aspectos importantes. Eles me ensinaram a andar de bicicleta, me ajudaram com lição de casa e iam às reuniões escolares. Quando completei 10 anos, meus pais voltaram com meu irmãozinho, Lucas, que agora tem 18 anos. Eles tiveram a grande ideia de ser uma família normal a partir daquele momento. A dificuldade era que eu não queria deixar Elise e Robert. Eu tinha problemas de raiva, me recusei a fazer as malas e chorei por semanas após a mudança. Meus pais ficaram insatisfeitos com meu comportamento e começaram a limitar minhas visitas à casa de Elise. Disseram que eu precisava seguir em frente e parar de viver no passado. A casa não era como nada que eu já tinha visto antes. Andrew tinha temperamento explosivo e reclamava de pequenas infrações, como deixar os sapatos no lugar errado ou não terminar as refeições rápido o suficiente. Susan estava sempre preocupada com Lucas e considerava minhas demandas de atenção como interrupções. Comecei a me comportar mal na escola, me meti em brigas e minhas notas caíram. Quando completei 16 anos, Elise e Robert morreram em um incêndio doméstico. Eles estavam dormindo quando houve um problema elétrico. Fiquei devastado, mas meus pais não me deixaram faltar à escola. Andrew disse que, embora o luto fosse natural, a vida devia continuar. Quando minha professora sugeriu que eu conversasse com alguém sobre a perda, Susan descartou como desperdício de dinheiro e me aconselhou a ser mais forte. Comecei a matar aulas e andar com estudantes que fumavam no ginásio. Experimentei maconha pela primeira vez naquele ano e comecei a beber nos fins de semana. Não era viciado nem nada sério, mas certamente estava tomando decisões ruins. Uma noite, cheguei em casa bêbado e Andrew estava me esperando. Ele agarrou meu braço, me balançou e disse que eu era uma decepção para a família. No dia seguinte, me matricularam em um internato 3 horas de distância. O internato ajudou. Tinha boa estrutura, professores decentes e eu estava livre do estresse constante em casa. Melhorei nos estudos, parei de beber e me formei com boas notas. Até consegui entrar numa universidade pública com meia bolsa. No entanto, Andrew se recusou a ajudar com o resto das mensalidades. Disse que já tinha gastado dinheiro suficiente comigo nas mensalidades do internato e que eu precisava aprender a ser responsável. Fiz empréstimos estudantis e trabalhei em 2 empregos de meio período para cobrir minhas despesas. Enquanto isso, Lucas ganhou um carro de presente de 16 anos e meus pais criaram um fundo universitário para ele enquanto ainda estava no ensino fundamental. Após a formatura, me mudei para outra cidade em busca de emprego. Comecei como analista júnior numa empresa de tecnologia e progredi ao longo de 6 anos. No mês passado, fui promovido a gerente sênior com um aumento salarial considerável. Atualmente, ganho 95 mil dólares por ano, mais do que esperava quando criança. Estava animado com a promoção e queria espalhar a notícia. Liguei para Susan e contei sobre o novo emprego. Sua primeira pergunta foi se eu tinha certeza de que o trabalho era legítimo. Perguntou se eles tinham feito uma verificação completa de antecedentes e ficou surpresa que uma empresa recrutasse alguém com o meu passado. Lembrei a ela que meu suposto histórico consistia apenas em alcoolismo adolescente e baixo desempenho acadêmico, sem antecedentes criminais. Andrew pegou o telefone e começou a fazer perguntas detalhadas sobre minha renda e benefícios. Queria saber os números exatos, quanto eu pagava em impostos e quais eram meus custos mensais. Assumi que ele estava apenas curioso sobre minha vida, então respondi honestamente. Então a conversa tomou uma direção diferente. Andrew começou a discutir todo o dinheiro que gastaram comigo ao longo dos anos. Mencionou as taxas do internato, que foram aproximadamente 30 mil dólares. Mencionou as contas médicas de quando tive pneumonia aos 12 anos. Também estimou as despesas com comida e moradia enquanto estive com eles. Susan me interrompeu dizendo que agora que eu estava ganhando muito dinheiro, era hora de começar a pagar de volta. Explicou que Lucas entraria na faculdade no próximo ano e que precisavam de ajuda com as despesas. Andrew concordou, afirmando que filhos bem-sucedidos tinham a responsabilidade de ajudar os pais, especialmente depois de tudo que haviam dado. Continuei imaginando o que eles queriam dizer com sacrifícios. Andrew mencionou o internato novamente, bem como o custo de voltar do exterior para lidar com meus problemas comportamentais quando eu era mais novo. Susan descreveu como era desconfortável quando professores reclamavam do meu baixo desempenho e como isso afetava a reputação deles na comunidade. Tentei explicar que antes eu havia pagado minha própria faculdade e estava apenas começando a economizar.
Andrew interveio e disse que isso era irrelevante porque a família vem primeiro. Calculou que eu deveria conseguir pagar pelo menos $500 por mês, além de ajudar com as despesas universitárias de Lucas. A conversa durou 2 horas. Eles se revezaram explicando por que eu lhes devia dinheiro e como Lucas merecia as mesmas oportunidades que me negaram. Susan disse que eu estava sendo egoísta ao manter todos os meus ganhos quando deveria estar ajudando minha família. Andrew me lembrou que estava envelhecendo e poderia precisar de assistência financeira. Disse que precisava pensar sobre isso e encerrei a ligação. Mas não conseguia parar de pensar em como eles tratavam Lucas comparado a mim. Ele recebeu o fundo universitário, o carro, uma situação habitacional sólida e a atenção exclusiva deles. O internato foi meu castigo e os empréstimos estudantis me ensinaram sobre responsabilidade. 3 dias depois, Susan ligou de volta. Havia elaborado um plano de pagamento no qual eu pagaria $600 por mês durante os próximos 5 anos para reembolsar suas despesas anteriores. Também pediu para começar a contribuir com $300 mensais para o fundo universitário de Lucas imediatamente. Explicou que já haviam informado Lucas que eu ajudaria com os estudos e que ele estava ansioso para frequentar a escola de primeira escolha. Questionei por que nunca mencionaram o reembolso antes de eu ser promovido. Susan explicou que sabiam que eu não conseguiria pagar com o meu salário anterior. Mas agora que eu era bem-sucedido, era hora de seguir em frente. Também comentou que todos os filhos dos amigos deles ajudavam a sustentar os pais e ela estava envergonhada de admitir que eu nunca havia contribuído. Andrew me ligou e disse que eu tinha uma semana para tomar uma decisão sobre o plano de pagamento. Lembrou-me que meus pais merecem ser respeitados e apoiados financeiramente. Disse que se eu recusasse, mostraria que ainda era a pessoa egoísta que era quando adolescente. Susan encerrou a ligação dizendo que esperava que eu tomasse a decisão certa para a família. Disse que Lucas dependia da minha ajuda e que eu não deveria decepcioná-lo da forma como os decepcionei quando era mais novo. Não retornei a ligação e o prazo de uma semana passou a 2 dias. Meu telefone não para de tocar, mas continua enviando para a caixa postal. As mensagens estão se tornando mais conflituosas, com Andrew me acusando de desrespeito e Susan ameaçando cortar contato se eu não responder rapidamente. Continuei pensando em como eles nunca perguntaram como eu estava após a promoção ou me parabenizaram pela conquista. Toda a conversa girou em torno do que eu poderia fazer por eles financeiramente. Não posso deixar de comparar com a forma como tratam Lucas, que é elogiado por conquistas muito menores, mas nunca se espera que contribua para a família. Parte de mim se pergunta se realmente devo algo a eles por me criarem, embora não pareça o tipo de educação que recebi de Liz e Robert. Outra parte acredita que eles só estão interessados na minha conquista agora porque os ajudará financeiramente. Não tenho certeza do que fazer a seguir. Devo concordar em dar algum dinheiro para manter a paz ou simplesmente ignorar as demandas deles? Estou dividido entre me sentir ingrato e pensar que eles são manipuladores. A atualização 1. Desde meu post anterior, a situação com meus pais piorou significativamente. Recusei aceitar o plano de pagamento deles. Mas também não retornei a ligação para esclarecer o motivo. Esperava que, se ignorasse por tempo suficiente, eles deixariam o assunto de lado e poderíamos retomar nossa relação normal, distante, mas cortês. E estava errado. 2 semanas atrás, Lucas me ligou. Estava decepcionado e perplexo, porque Susan e Andrew informaram que eu pagaria pela faculdade dele. Mas então, abruptamente, alegaram que eu havia mudado de ideia. Disseram que eu estava passando por um período egoísta e não queria mais apoiar minha família. Lucas me perguntou diretamente o que estava acontecendo. Tentei explicar que nossos pais nunca haviam discutido esse esquema de financiamento universitário comigo antes e estavam me pedindo para pagar por isso. Contei sobre as demandas de reembolso deles e como determinaram que eu lhes devia dinheiro pelos custos da minha infância. Ele ficou em silêncio por muito tempo depois que descrevi tudo. Então, explicou que não fazia ideia de que estavam me pedindo para reembolsá-los por me criarem. Pensou que eu havia me oferecido para ajudar com as despesas universitárias, dado meu sucesso. Susan disse que eu estava feliz em ser o irmão mais velho que podia pagar por isso. Lucas se desculpou por presumir que eu havia feito uma promessa apenas para quebrá-la. Afirmou que discutiria o assunto com nossos pais e deixaria claro que não esperava que eu pagasse nada. Pensei que seria o fim da história. Lucas parecia sensato e imaginei que resolveria as coisas com Susan e Andrew. Mas 3 dias depois, recebi uma mensagem de voz furiosa de Andrew, alegando que eu havia envenenado Lucas contra eles e estava tentando destruir a união familiar. Susan aparentemente ficou furiosa quando Lucas disse que não precisava que eu pagasse pela faculdade e que entendia por que eu não estava fazendo os pagamentos regularmente. Ela me acusou de influenciar Lucas e colocá-lo contra os pais. Andrew alegou que eu estava espalhando mentiras sobre a criação dos filhos e tentando me apresentar como vítima. A mensagem de voz durou 15 minutos. Andrew fez um relato detalhado do que eu havia custado financeira e emocionalmente ao longo dos anos. Mencionou o internato novamente, mas desta vez incluiu juros como se as taxas fossem um empréstimo que eu não havia pago.
Determinou que agora eu lhe devo cerca de 75 mil dólares, incluindo os juros compostos ao longo dos anos. Também argumentou que minha falha em ajudar Lucas mostrava que nunca me importei com a família. Disse que indivíduos bem-sucedidos geralmente ajudam suas famílias e meu egoísmo mostrava que eu não havia realmente superado o jovem infeliz que eles lembravam. A mensagem terminou com Andrew dizendo que estavam cansados do meu comportamento rude. Disse que se eu não desse $1.000 como pagamento de boa-fé imediatamente, eles me considerariam morto para eles. Susan ligou no final e disse que eu era como o irmão do meu pai que abandonou a família quando ganhou dinheiro e que deveriam ter esperado esse tipo de traição. Nunca havia ouvido falar desse tio antes. Então liguei para meu primo David, 35, que tinha mais conhecimento sobre a história de nossa família estendida. David me contou que o irmão de Andrew, Paul, havia emprestado dinheiro para Andrew anos atrás para estabelecer seu negócio de construção no exterior. Quando Paul pediu o reembolso quando Andrew se tornou bem-sucedido, Andrew se recusou, acusando Paul de ser ganancioso. Eles não se comunicavam há quase 20 anos. Essa revelação me fez pensar que Andrew poderia estar se projetando na situação com Paul e comigo. Ele deve dinheiro a um membro da família e nunca pagou. Mas agora está exigindo que eu pague contas que nunca prometi pagar. Decidi ligar para Susan e tentar discutir o problema calmamente. Queria deixar claro que não estava tentando prejudicar Lucas ou causar danos à família. Simplesmente não podia pagar o cronograma de pagamento que exigiam. A conversa não foi bem. Susan imediatamente começou a reclamar sobre como eu havia colocado Lucas contra eles e perturbado os planos deles para a educação dele. Disse que Lucas estava agora questionando por que eles me tratavam diferentemente quando criança, o que estava causando problemas em casa. Perguntei o que ela quis dizer quando disse que Lucas estava duvidando da criação deles. Ela explicou que ele estava se perguntando por que eu fui enviado para um internato, já que ele nunca enfrentou penalidades similares por seus erros. Ele também questionou por que criaram um fundo universitário para ele, mas não para mim. Susan me acusou de instilar essas crenças na mente de Lucas. Alegou que eu estava com ciúmes da atenção de Lucas e estava tentando fazê-lo se sentir mal por suas vantagens. Afirmou que eu estava tentando dividir a família porque não conseguia aceitar que eles amavam Lucas mais do que a mim. Essa última parte me pegou de surpresa. Ela nunca havia explicitamente afirmado que nos tratavam diferentemente ou que Lucas era o favorito. Pedi para ela repetir o que acabará de dizer sobre amar Lucas mais. Susan fez uma pausa e então esclareceu que não era essa a intenção. Tentou voltar atrás, alegando que os pais amam todos os filhos igualmente, mas alguns são mais fáceis de criar do que outros. Alegou que Lucas sempre foi bem comportado e grato, mas eu havia sido difícil e exigente desde o início. Perguntei por que eles me separaram de Elise e Robert se eu era tão difícil de lidar. Susan ficou na defensiva, alegando que eram meus verdadeiros pais e tinham todo o direito de me criar. Alegou que Elise e Robert me mimaram, fazendo-me esperar atenção especial que o mundo real não daria. Susan exigiu que eu ligasse para Lucas e dissesse que nossos pais nos trataram com justiça. Queria que eu convencesse de que as disparidades em nosso tratamento eram justificadas pelos meus problemas comportamentais. Ameaçou que se eu não consertasse a bagunça que havia causado, o resto de nossa família descobriria como eu me tornei egoísta e ingrato. Não liguei para Lucas. Em vez disso, decidi parar de responder às mensagens e ligações dos meus pais de uma vez por todas. Mudei meu número de telefone do trabalho e bloqueei os números pessoais deles no meu celular. No entanto, eles obviamente conseguiram meu novo número de trabalho, já que minha assistente me disse ontem que uma mulher que alegava ser minha mãe ligou 3 vezes para falar comigo sobre uma situação familiar. Ela pediu à minha assistente para validar minha renda e posição, alegando que precisava das informações para fins de seguro. Instruí minha assistente a direcionar todas as ligações de Susan ou Andrew para o correio de voz e não divulgar nenhuma informação sobre meu trabalho para qualquer pessoa que fingisse ser membro da família. Esta manhã, descobri por que estavam sendo tão persistentes em entrar em contato comigo. Lucas me enviou uma mensagem dizendo que Susan e Andrew apareceram inesperadamente na universidade dele e causaram um alvoroço no dormitório. Estavam exigindo que ele me ligasse e pedisse para começar a fazer pagamentos mensais para eles. Lucas relatou que outros estudantes viram Susan chorando no corredor sobre como eu havia abandonado minha família depois de me tornar bem-sucedido. Andrew supostamente estava dizendo a todos que quisessem ouvir que eu lhes devia dinheiro e me recusava a pagar minhas contas. Quando se recusaram a deixar o dormitório de Lucas, a segurança da universidade teve que removê-los da propriedade. Lucas ficou envergonhado e perguntou se havia algo que eu pudesse fazer para impedi-los de envolvê-lo em nossa discussão. Entendi que minha técnica de ignorá-los estava piorando as coisas para Lucas. Estavam usando-o para me magoar e era injusto colocá-lo nessa situação. Estou pensando se devo responder diretamente ou continuar deixando que piorem o problema por conta própria. A atualização 2. Acreditava que meus pais acabariam se acalmando e parariam de exigir dinheiro, mas o assunto saiu completamente de controle. O que descobri sobre a situação financeira deles tornou as coisas consideravelmente mais problemáticas. Após meu último relato, decidi ligar para Susan e Andrew para tentar acabar com o assédio que estavam fazendo a Lucas.
Queria ter uma conversa final na qual explicasse explicitamente meus limites e pedisse para deixarem meu irmão fora do nosso conflito. A ligação começou com Andrew imediatamente exigindo saber por que eu os estava ignorando. Ele disse que pessoas bem-sucedidas não ignoram suas responsabilidades familiares, e eu estava dando um mau exemplo para Lucas. Susan interrompeu, dizendo que Lucas estava sofrendo na faculdade por causa do estresse que eu havia causado quando me recusei a ajudar com as mensalidades dele. Disse que consideraria pagar uma pequena quantia para os estudos de Lucas, desde que parassem de pedir reembolso pelos custos da minha infância. Pensei que essa era uma solução razoável que ajudaria meu irmão sem sucumbir às maiores demandas financeiras deles. Andrew rapidamente recusou esta oferta. Disse que eu não podia escolher quais compromissos familiares cumprir. Queria todo o cronograma de pagamento mensal que havíamos concordado, mais a contribuição para a faculdade, mais um valor fixo para cobrir o que ele chamou de prestações atrasadas dos meses que eu já havia perdido. Durante a discussão, Susan revelou algumas informações que explicam por que estavam tão ansiosos por dinheiro. Acrescentou que estavam atrasados nos pagamentos da hipoteca e precisavam da minha ajuda para evitar processos de execução hipotecária. Após a ligação terminar, decidi fazer algumas pesquisas. Busquei registros públicos da propriedade deles e descobri que haviam refinanciado a casa 3 vezes nos últimos 5 anos. Atualmente, devem mais do que o valor da casa e a outros ônus na propriedade devido a custos de construção não pagos. Também descobri que a empresa de construção de Andrew havia falido 2 anos antes. Ele havia estado competindo por trabalhos com prejuízo para manter a empresa funcionando e acabou declarando falência. O trabalho de meio período de Susan num consultório dentário era insuficiente para cobrir os custos após Andrew perder a receita da empresa. Esse conhecimento me fez concluir que o interesse recente deles no meu sucesso não era baseado em responsabilidades familiares. Estavam com problemas financeiros e consideravam minha renda uma solução para seus problemas. Suas solicitações chegaram logo após eu contar sobre minha promoção, o que fazia muito mais sentido agora. Decidi ligar para Lucas e contar o que havia descoberto. Ele merecia saber que nossos pais estavam com sérios problemas financeiros e planejavam usar meu dinheiro para resolver seus problemas sem revelar totalmente a verdade. Lucas ficou surpreso quando contei sobre os problemas da hipoteca e o negócio falido de Andrew. Disse que nossos pais nunca revelaram nenhuma preocupação financeira para ele. Estavam discutindo fazer uma viagem à Europa no próximo verão e recentemente compraram móveis novos para a casa. Ele disse algo mais que me incomodou. Susan vinha fazendo perguntas extensas sobre meu trabalho, minha residência e se eu havia mencionado alguma poupança ou bens. Também sugeriu que ele me abordasse pessoalmente para pedir dinheiro, acreditando que eu seria mais generoso se o pedido viesse dele e não de nossos pais. Lucas disse que se recusou a me manipular por dinheiro, o que deixou Susan feliz. Ela disse que ele estava sendo ingênuo sobre como as famílias operavam e que irmãos bem-sucedidos tinham a responsabilidade de ajudar parentes menos afortunados. 2 dias depois de falar com Lucas, recebi uma carta registrada de um advogado que representava Susan e Andrew. A carta dizia que eu havia concordado verbalmente em fornecer apoio financeiro aos meus pais e agora estava violando esse compromisso. O advogado solicitava $15.000 em pagamentos retroativos imediatos mais $800 em contribuições mensais. A carta também ameaçava entrar com ação judicial contra mim pelo valor total que alegavam que eu devia pelos custos da infância se eu não respondesse em 10 dias. Levei a carta ao meu advogado, que me disse que as alegações eram absolutamente falsas. Não é possível fazer um contrato verbal para reembolsar alguém por criá-lo quando criança, e meus pais não tinham o direito legal de exigir dinheiro de mim. O advogado explicou que a carta ameaçadora provavelmente era uma tentativa desesperada de me assustar para pagar, mas a ameaça legal me fez perceber quão séria a situação havia se tornado. Meus pais estavam dispostos a mentir para um advogado e possivelmente abrir processos judiciais falsos para conseguir dinheiro de mim. Haviam ido muito além da pressão familiar normal e pareciam estar assediando e extorquindo. Decidi enviar uma resposta abrangente ao advogado deles, observando que nunca me comprometi com nenhum plano de pagamento e que suas demandas eram baseadas em informações imprecisas. Também registrei todas as ligações telefônicas, mensagens de voz e incidentes envolvendo Lucas para demonstrar um padrão de assédio. Meu advogado respondeu com uma carta de cessação e desistência, instruindo Susan e Andrew a não me contatarem no trabalho ou envolver Lucas em seus problemas financeiros. Meus pais responderam rápida e cruelmente. Susan entrou em contato comigo em várias linhas telefônicas ao longo do dia, deixando mensagens de voz me chamando de insensível e egoísta. Alegou que eu estava destruindo a família deles e que Liz e Robert ficariam envergonhados de quem eu me tornei. Andrew deixou suas próprias mensagens, ameaçando entrar em contato com meu empregador e revelar o tipo de pessoa que haviam contratado. Prometeu garantir que todos em nossa cidade natal soubessem que eu havia abandonado meus pais quando precisavam de ajuda. Também ameaçou postar sobre meus problemas da infância nas redes sociais, destruindo minha reputação. Susan e Andrew apareceram no meu condomínio na semana passada, agravando o problema. Passaram pela mesa de segurança e estavam esperando no corredor do lado de fora da minha porta quando voltei do trabalho. Susan começou a chorar e me implorou para reconsiderar minha escolha.
Alegou que estavam prestes a perder a casa e não tinham mais ninguém para quem se virar para ajuda. Andrew estava atrás dela, balançando a cabeça agressivamente alegando que eu era o único filho que poderia salvá-los da miséria. Disse que tinham que sair imediatamente ou eu entraria em contato com a segurança do prédio. Susan agarrou meu braço, dizendo que não podia abandonar minha família em extrema necessidade. Andrew começou a reclamar sobre quanto dinheiro gastaram comigo ao longo dos anos e como eu lhes devia meu sucesso. Tive que entrar em contato com a segurança para escoltá-los para fora do prédio. A segurança me disse que Susan estava tentando conseguir o número do meu apartamento na recepção mais de 1 hora antes de eu chegar. Disse que tinha um problema familiar e precisava me surpreender com notícias importantes. A administração do prédio proibiu meus pais de entrar na propriedade e estabeleceu medidas de segurança adicionais para impedi-los de retornar. Também me deram documentação sobre o incidente, caso eu precisasse para fins legais. No dia seguinte, descobri que Susan havia entrado em contato com a linha principal da minha empresa e tentado falar com meu supervisor. Informou a recepcionista que eu havia roubado dinheiro da minha família e que meu empregador deveria estar ciente dos meus problemas de caráter. Felizmente, meu empregador tinha políticas em relação a ligações pessoais e não encaminhou para ninguém importante. Entendi que meus pais não parariam sua tentativa de me coagir a dar dinheiro. Seu desespero financeiro os levou a mentir, ameaçar e me assediar de formas que excediam qualquer limite normal. Lucas me ligou depois de ouvir sobre o incidente no meu condomínio. Susan contou uma história totalmente diferente, dizendo que eu fui desagradável e hostil quando tentaram me visitar. Disse que ameacei prendê-los simplesmente por quererem ver o filho. Contei a Lucas tudo o que havia acontecido, incluindo como mentiram para a segurança do prédio para ter acesso ao meu andar. Ele ficou em silêncio por muito tempo antes de admitir que estava começando a entender por que eu havia resistido tanto às demandas deles. Também me informou que Susan e Andrew estavam insistindo para ele abandonar os estudos e trabalhar para ajudar a pagar a hipoteca. Alegaram que sua educação era um luxo que não podiam mais pagar e que as responsabilidades familiares exigiam que todos se sacrificassem. Esta foi a última informação que precisei para ver quão desesperados e enganosos meus pais eram. Estavam dispostos a prejudicar o futuro de Lucas, bem como nosso relacionamento, para resolver seus problemas financeiros. A atualização 3. Estava adiando a postagem desta atualização porque esperava que a situação melhorasse, mas é evidente que o comportamento dos meus pais nunca mudará. O que aconteceu com Lucas me convenceu de que precisava encerrar completamente toda a comunicação. Após meu último relato, as coisas permaneceram silenciosas por cerca de 3 semanas. Esperava que a carta de cessação e desistência legal finalmente tivesse convencido Susan e Andrew de que não podiam continuar me pressionando por dinheiro. E estava errado. A primeira indicação de que estavam preparando algo novo foi quando Lucas ligou para me informar que nossos pais o haviam matriculado numa faculdade diferente para o semestre de primavera. Disseram que sua instituição atual era muito cara e que deveria se transferir para uma faculdade comunitária mais perto de casa. Lucas estava triste porque estava indo bem em sua escola atual e havia feito amigos lá. Também havia sido aceito num programa competitivo para sua especialização que não era oferecido na faculdade comunitária. Quando contestou a transferência, Susan informou que a família não podia mais pagar luxos como universidades importantes. Mas é aqui que percebi quão manipulativos estavam sendo. Susan disse a Lucas que se eu estivesse disposto a ajudar com as mensalidades como prometido, ele não teria que se transferir para outra escola. Estava explorando sua insatisfação com a mudança de escola para me pressionar por dinheiro. Lucas percebeu essa farsa e se recusou a me abordar para pagar sua faculdade. Isso irritou Andrew, que o advertiu que estava traindo a família ao ficar do meu lado em vez do lado dos pais. A situação em casa se tornou tão estressante que Lucas começou a ficar na casa de amigos para evitar brigas regulares sobre dinheiro e lealdade familiar. Susan acusou de abandoná-los assim como eu, enquanto Andrew alegou que seus 2 filhos eram gananciosos e ingratos. Lucas me ligou 2 semanas atrás chorando. Susan e Andrew disseram que se ele não voltasse para casa imediatamente e me convencesse a começar a fazer os pagamentos, parariam de pagar seu semestre atual e o forçariam a deixar a faculdade imediatamente. Estavam praticamente ameaçando seus estudos para forçá-lo a me manipular por dinheiro. E isso era baixo, mesmo para os padrões deles. Estavam dispostos a destruir o futuro de Lucas para continuar sua campanha contra mim. Encorajei Lucas a não se preocupar com as mensalidades e o assegurei de que resolveria o problema. Entrei em contato com o departamento de auxílio financeiro da escola dele e concordei em cobrir as despesas pendentes do semestre atual e do próximo ano. Deixei claro que esse pagamento era exclusivo para Lucas e não constituía uma aceitação de dívida financeira com nossos pais. Quando Susan e Andrew descobriram que eu havia pagado as mensalidades de Lucas diretamente, ficaram furiosos. Andrew me ligou gritando que eu estava minando a autoridade parental deles e interferindo nas decisões familiares. Susan me acusou de tentar roubar Lucas deles pagando despesas que eles não conseguiam pagar. Insistiram que eu parasse de pagar as mensalidades dele e desse o dinheiro a eles para que pudessem cuidar da educação deles sozinhos. Quando me recusei, Andrew ameaçou tirar Lucas da faculdade em vez de deixar que eu patrocinasse sua educação.
Essa ameaça fez Lucas perceber que seus pais estavam mais preocupados em controlar a situação do que com seu verdadeiro bem-estar. Ele os ameaçou de que se o tirassem da escola por despeito, iria morar comigo e eles nunca mais o veriam. Susan começou a chorar, alegando que seus 2 filhos a desprezavam e queriam destruir sua família. Andrew me acusou de colocar Lucas contra eles, alegando que envenenei sua mente com mentiras sobre a criação. O confronto final ocorreu quando Susan e Andrew pediram a Lucas para escolher entre manter uma conexão com eles e receber minha ajuda. Viram como era impossível conciliar as duas coisas. Aceitar meu dinheiro quebrava a confiança dos pais. Lucas disse que havia me escolhido. Alegou que eles mostraram disposição para sacrificar seu futuro por ganhos financeiros pessoais e que não podia mais confiar neles para tomar decisões em seus melhores interesses. Susan e Andrew renegaram Lucas naquele momento. Avisaram que ele não era mais bem-vindo em casa e que informariam a todos que havia abandonado a família por dinheiro. Andrew alegou que seus 2 filhos estavam mortos para ele e que se arrependia de ter tido filhos. Lucas veio morar comigo na semana passada. Planeja terminar a faculdade e depois decidir que tipo de relacionamento quer ter com nossos pais no futuro. No momento, afirma que precisa de tempo para entender o quanto estavam dispostos a machucá-lo, apenas para me atingir. Recebi mais algumas mensagens de voz ameaçadoras de Andrew, mas eles parecem ter reconhecido que a tática falhou. Susan deixou uma última mensagem, dizendo que esperava que eu estivesse feliz por destruir minha família e que um dia perceberia como é ser abandonado pelos próprios filhos. A ironia é que eles arruinaram a própria família priorizando dinheiro em vez de relacionamentos. Perderam os 2 filhos porque se recusaram a entender que eu tinha o direito de recusar seus pedidos de dinheiro. Bloqueei todos os números de telefone e endereços de e-mail deles. Também informei o departamento de segurança do meu empregador sobre o assédio anterior, caso tentassem me contatar no trabalho novamente. Lucas também os bloqueou, pedindo à escola para não compartilhar nenhuma informação sobre sua matrícula ou notas com nossos pais. Estamos ambos indo muito bem agora. Lucas está se saindo bem na escola e parece satisfeito por estar longe do estresse e manipulação contínua em casa. Concentrado na carreira, finalmente economiza o dinheiro que não conseguia antes, preocupado com problemas familiares. Às vezes me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se Susan e Andrew tivessem lidado com a situação honestamente, em vez de fazer demandas e ameaças. Se tivessem simplesmente pedido ajuda com seus problemas financeiros e admitido suas falhas e como me trataram durante o crescimento, eu poderia estar disposto a fazer uma contribuição decente. No entanto, escolheram manipulação, assédio e chantagem emocional. Estavam dispostos a abrir mão de suas conexões com os 2 filhos pelo dinheiro que achavam ter o direito de receber. Essa foi a escolha deles, não minha. Lucas e eu estamos agora criando nossa própria definição de família baseada em respeito e apoio mútuo, em vez de obrigação e culpa. Ambos percebemos que pessoas que compartilham seu DNA nem sempre merecem sua lealdade. Susan e Andrew ainda estão enfrentando execução hipotecária e pediram dinheiro a outros parentes. Segundo as informações mais recentes que recebi de familiares, contaram às pessoas que seus filhos os abandonaram numa hora de necessidade. Mas parece que a maioria dos membros da nossa família está ciente o suficiente do problema para ignorar a história de vítima deles. Não desejo mal às pessoas, mas também não me sinto culpado por me recusar a resolver os problemas que criaram para si mesmos. Tiveram opções em cada estágio da crise e repetidamente priorizaram dinheiro sobre relacionamentos. Agora tem que lidar com as consequências de suas decisões. Lucas começará seu 2º ano no próximo mês, e estou muito orgulhoso dele por enfrentar a manipulação deles. Ele mostra que você pode interromper o padrão de comportamento tóxico e escolher conexões saudáveis para si mesmo. Quanto a mim, finalmente estou em paz com minha decisão de encerrar a comunicação. Passei anos esperando obter aprovação e aceitação deles. Mas agora vejo que, uma vez que me tornei rico, nunca me considerariam mais do que uma possível fonte de renda. Estou criando uma vida baseada em meus próprios valores e escolhas, em vez de tentar pagar dívidas que nunca tive com pessoas que nunca realmente me viram como filho. Agora, vamos para a narrativa seguinte. E História 2. Meu melhor amigo revelou seu amor à minha noiva pouco antes do nosso casamento. Agora ele está namorando a irmã dela e nosso círculo de amigos é uma bagunça. Uma atualização chocante. Nunca esperei escrever isso, mas preciso de conselhos. Eu sou Sam, um homem de 28 anos, e estou numa posição complicada com minha noiva, Mira, uma mulher de 27 anos, e meu melhor amigo, Nathan, um homem de 29 anos. Levou anos para isso acontecer e não sei o que fazer. Para entender tudo, preciso levá-los de volta ao início. Nathan e eu nos conhecemos na 6ª série, enquanto trabalhávamos juntos num projeto de ciências. Nos conectamos por causa da paixão comum por Star Wars e passamos muitas horas debatendo qual filme era o melhor da franquia. Desde aquele dia, éramos inseparáveis. Durante o ensino fundamental e médio, Nathan era o mais extrovertido. Tinha um carisma natural que atraía outros, mas eu era mais quieto e socialmente desorganizado. No entanto, Nathan nunca me deixou para trás. Me arrastava para festas, me apresentava a novas pessoas e me encorajava a sair da minha concha.
Quando nos formamos no ensino médio, Nathan era responsável pelo meu pequeno, mas estável, grupo de amigos. Ambos entramos na universidade estadual e concordamos em dividir casa. A faculdade foi uma experiência emocionante para nós. Nathan se juntou a uma fraternidade enquanto eu me concentrei na educação e entrei no clube de xadrez. Apesar de nossos diferentes interesses, sempre conseguimos nos dar bem. Toda sexta-feira à noite, fazíamos uma maratona de filmes no nosso quarto, com pipoca de micro-ondas e cerveja barata. Mira entrou em nossas vidas durante nosso segundo ano. Era uma estudante transferida da Califórnia, com cabelos castanhos lindos e o riso mais contagioso que já ouvi. Nathan a viu primeiro na nossa aula combinada de economia e ficou imediatamente encantado. Passou semanas criando coragem para convidá-la para sair e, quando fez, ela aceitou. A conexão entre os dois foi calorosa desde o início. Mira era apaixonada e de espírito livre, o que complementava o caráter aventureiro de Nathan. Faziam viagens inesperadas, festas surpresas e se envolviam em discussões acaloradas sobre qualquer coisa, da política às coberturas de pizza. No entanto, sua devoção trouxe volatilidade. Tinham debates acalorados que balançavam as paredes do nosso dormitório, seguidos por reconciliações igualmente emocionantes. Quando as coisas ficavam muito tensas, eu frequentemente me via no meio, agindo como mediador. Era exaustivo, mas amava ambos profundamente e queria que fossem felizes. Apesar da tensão, também havia momentos agradáveis. Costumávamos sair juntos e comecei a considerar Mira uma amiga próxima. Após cerca de 6 meses, Nathan e Mira tiveram seu pior mal-entendido até então. Nunca soube a história completa, mas envolveu a ex-namorada de Nathan indo a uma festa. Palavras duras foram ditas, alegações foram feitas e o relacionamento deles foi oficialmente encerrado. Nathan ficou devastado. Fingia ser forte em público, mas, a portas fechadas, era um desastre. Passei noites infinitas ouvindo-o ficar com raiva e chorar por Mira. Alternava entre raiva e tristeza, frequentemente na mesma frase. Foi nesse momento que percebi o quanto Nathan se apaixonara por Mira e o quanto o término o devastara. Enquanto Nathan tentava seguir em frente, Mira e eu nos tornamos amigos mais próximos. Começou muito simplesmente. Costumávamos tomar café entre as aulas ou estudar na biblioteca. Estava encantado com sua inteligência e senso de humor único. Tinha uma visão cansada, mas esperançosa do mundo, e eu gostava de ouvir suas perspectivas sobre a vida. Algo mudou entre nós cerca de 1 ano depois que Nathan e Mira terminaram o relacionamento. Estávamos indo para a festa de aniversário de um amigo. À medida que a noite progredia, começamos a conversar cada vez mais. O resto da festa estava se dissipando enquanto discutíamos nossas esperanças, ansiedades e objetivos futuros. Ela me beijou quando a acompanhei de volta ao dormitório à noite. Fiquei surpreso, feliz e imediatamente culpado. Sabia que Nathan não havia superado Mira, e estava preocupado com o quanto isso prejudicaria nossa amizade. Mira e eu concordamos em manter as coisas em segredo enquanto trabalhávamos nossos sentimentos. Nas semanas seguintes, Mira e eu nos encontramos secretamente. Fazíamos longas caminhadas pelo parque ou piqueniques em áreas escondidas no campus. Sentia como se estivesse vivendo numa bolha feliz, mas o remorso persistia no fundo da minha mente. Após cerca de 1 mês, sentimos que precisávamos contar a Nathan. Estava com medo de perder meu melhor amigo, mas sabia que não podia continuar mentindo para ele. Sentamos com ele em nosso dormitório e demos a notícia. Para meu espanto e alívio, Nathan pareceu genuinamente feliz por nós. Disse que havia superado Mira e estava aliviado que seus 2 melhores amigos se encontraram. Nos abraçou e brincou sobre se tornar nosso padrinho. Senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Os anos seguintes, tudo parecia ideal. Mira e eu nos tornamos mais próximos e nossa conexão se aprofundou. Nathan permaneceu uma constante em nossas vidas e os 3 frequentemente saíamos juntos. Todos nos formamos, conseguimos empregos na mesma cidade e permanecemos um grupo próximo. No ano passado, decidi propor casamento a Mira. Passei meses planejando a proposta perfeita com a ajuda de Nathan para torná-la ainda mais especial. Numa bela noite de outono, levei Mira ao jardim da cobertura para nosso primeiro encontro oficial. Com as luzes da cidade brilhando abaixo e uma música adorável tocando ao fundo, me ajoelhei e propus. Ela concordou e, enquanto nos abraçávamos, Nathan apareceu com champanhe para celebrar conosco. Convidei Nathan para ser meu padrinho e ele aceitou alegremente. Dedicou-se a organizar minha despedida de solteiro e me ajudou com os planos do casamento. Era o amigo que sempre conheci, encorajador, entusiasmado e sempre pronto para uma piada para relaxar quando o estresse do casamento era demais. Mas, cerca de 2 meses atrás, as coisas começaram a mudar. Nathan começou a agir estranhamente perto de Mira. Fazia comentários bizarros sobre o relacionamento anterior deles ou mencionava piadas internas que costumavam ter. No início, descarei como nostalgia, mas tornou-se mais regular. Então, na semana passada, tudo desabou. Mira me procurou chorando após uma festa de aniversário de um amigo.
Alegou que Nathan a encurralou na festa e revelou que ainda sentia algo por ela. Disse que nunca parou de amá-la e que casar comigo seria um erro. Mira ficou chocada e saiu da festa imediatamente para me informar. Confrontei Nathan no dia seguinte. Para seu crédito, não tentou negar. Admitiu tudo o que Mira me contou. Disse que reprimiu seus sentimentos por anos e não conseguia aceitar a ideia de Mira se casar com outra pessoa, mesmo que fosse comigo. Implorou para eu entender, dizendo que não conseguia evitar seus sentimentos. Fiquei furioso. Senti-me traído pelo meu melhor amigo de mais de 15 anos. Todos os esforços dele para promover nosso relacionamento, incluindo a proposta e planos do casamento, eram uma farsa. Disse a Nathan que queria espaço e que ele não era mais bem-vindo no casamento. Ele saiu, parecendo perturbado, e não falei com ele desde então. Agora estou dividido. Uma parte de mim quer perdoar Nathan. Passamos por muito juntos. E entendo quanto Mira o magoou no passado. Lembro como perturbado ele ficou após o término. E estou curioso para saber se ele superou completamente. Mas outra parte de mim está furiosa e acredita que isso é uma violação imperdoável de confiança. Ele teve anos para aceitar o relacionamento de Mira comigo. Por que esperar até estarmos prontos para nos casar para tocar nesse assunto e então declarar sua afeição por Mira pelas minhas costas? Isso parece uma traição à nossa amizade. Mira está naturalmente desconfortável perto de Nathan agora e não o quer no nosso casamento. Ela admite se sentir culpada, mesmo não tendo feito nada errado. Odeio vê-la chateada e sei que meu melhor amigo causou a angústia. Também estou preocupado com como isso pode influenciar nosso grupo maior de amigos. Nathan e eu temos vários amigos em comum, alguns dos quais são do ensino médio. Não quero forçá-los a tomar lados. Mas não tenho certeza se posso permanecer próximo de Nathan agora sem me sentir com raiva e traído. Nosso casamento é em 3 meses e o que deveria ser uma ocasião feliz agora está ofuscado por esse drama. Estou tendo problemas para me concentrar no trabalho e Mira e eu estamos brigando mais à medida que o estresse da situação aumenta. Estou exagerando? Devo tentar recuperar minha amizade com Nathan ou é o fim dela? Como posso manter minha amizade com Mira enquanto navego por essa bagunça? Qualquer conselho seria muito apreciado. A atualização 1. Já faz quase um mês desde meu último post e muito aconteceu. Gostaria de agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Realmente me ajudaram a ter uma perspectiva melhor do problema. Após muita deliberação e várias conversas longas com Mira, decidi encontrar Nathan para entender completamente sua perspectiva. Planejamos nos encontrar no Parque Oakwood, onde costumávamos ir quando éramos crianças. Parecia apropriado, dada a história da nossa amizade. Quando cheguei ao parque, vi Nathan sentado em nosso banco favorito perto do Lago dos Patos. Parecia terrível, como se não tivesse dormido bem. Quando me aproximei, ele se levantou. Sua expressão era uma mistura de esperança e medo. Começamos a caminhar ao redor do lago com um silêncio desagradável entre nós. Finalmente, Nathan quebrou o gelo. Começou a se desculpar profusamente. Admitiu que suas ações foram egoístas e inaceitáveis. Disse que ver Mira e eu tão felizes juntos reacendeu velhos sentimentos que considerava esquecidos. Então Nathan revelou algo que eu não sabia. Disse que estava lidando com depressão no último ano. Havia perdido o emprego 6 meses atrás e estava muito humilhado para contar a alguém. O estresse do desemprego, combinado com o fato de Mira e eu estarmos planejando nosso casamento, o jogará numa espiral descendente. Embora apreciasse a franqueza de Nathan, disse que seus problemas de saúde mental não justificavam seu comportamento. Expliquei como me senti chateado e traído. Não apenas por mim, mas também por Mira. Nathan ouviu atentamente e se emocionou, com lágrimas nos olhos. Quando pensei que a conversa não poderia ficar mais intensa, Nathan soltou uma bomba. Admitiu que estava secretamente namorando a irmã mais nova de Mira, Lily, de 24 anos, nos últimos 3 meses. Aparentemente se reconectaram durante nossa festa de noivado e começaram a namorar. Nathan culpou o relacionamento, que exacerbou sua luta interna e contribuiu para sua explosão com Mira. Fiquei chocado. Essa revelação adicionou um nível totalmente novo de complexidade ao problema. Perguntei a Nathan por que não me contou sobre Lily antes. Disse que estava preocupado com como eu reagiria, considerando nosso passado com Mira, e que não tinha certeza se o relacionamento duraria. Enquanto continuávamos caminhando, Nathan revelou mais sobre seu relacionamento com Lily. Disse que ela havia sido uma fonte de apoio durante seu desespero, encorajando-o a fazer terapia e até ajudando-o a encontrar oportunidades de emprego. Admitiu que estava desenvolvendo um amor genuíno por ela, o que o fez se sentir ainda pior por sua explosão com Mira. Após nossa conversa, fui para casa compartilhar tudo com Mira. Ela ficou tão surpresa quanto eu com Nathan e Lily. Revelou que Lily estava agindo estranhamente ultimamente, cancelando almoços semanais entre irmãs e sendo vaga sobre seus planos. No entanto, Mira não fazia ideia de que era por causa de seu relacionamento com Nathan.
Mira e eu passamos horas discutindo a situação. Estávamos ambos tristes e enganados pelo comportamento de Nathan, mas também reconhecemos as emoções complexas em jogo. Falamos sobre nossos relacionamentos pessoais e como o incidente os afetou. Mira admitiu que tinha reservas sobre o casamento. Não por causa da revelação de Nathan, mas por causa da tensão que causou em nosso relacionamento. Essa admissão desencadeou uma conversa séria e honesta sobre nosso futuro juntos. Renovamos nosso amor um pelo outro e prometemos fazer nosso relacionamento funcionar. Decidimos que, embora Nathan não pudesse aparecer no nosso casamento como planejado, não queríamos excluí-lo completamente de nossas vidas. Chegamos a um acordo. Dissemos a Nathan que ele poderia aparecer no casamento como convidado, mas não como meu padrinho. Também o instruímos a manter distância de Mira no evento e levar Lily como acompanhante para evitar situações embaraçosas. Nathan concordou com nossos termos, obviamente feliz por não ter nos perdido completamente. Prometeu respeitar nossos limites e se melhorar para ser um amigo melhor. Também mencionou que começou terapia para lidar com sua tristeza e outras preocupações. Mira conversou longamente com sua irmã sobre Lily. Lily se desculpou por manter seu relacionamento com Nathan em segredo, prometendo ser mais transparente no futuro. Também convenceu Mira de que seu amor por Nathan era genuíno e não uma manobra para se vingar da irmã. A situação ainda é estressante, mas parece estar melhorando. Nossos amigos foram compreensivos e ninguém foi pressionado a tomar lados. Alguns amigos até compartilharam suas próprias histórias de relacionamentos problemáticos, fazendo todos nós nos sentirmos menos sozinhos nessa circunstância difícil. Mira e eu decidimos adiar nosso casamento por alguns meses. Queremos ter algum tempo para nos recuperar e aprofundar nosso relacionamento antes de dar um passo tão significativo. Também estamos usando esse tempo para nos reconectar, sair em encontros e refletir sobre por que nos apaixonamos em primeiro lugar. Nathan se dedicou a procurar emprego e reabilitação. Liga uma vez por semana para saber como estamos, sempre respeitando nossos limites. É um processo gradual, mas posso ver sinais do meu velho amigo emergindo. Nosso casamento está marcado para a próxima primavera e, embora não saia exatamente como planejado, Mira e eu estamos focados em nosso amor um pelo outro. Decidimos não deixar o drama atrapalhar nosso grande dia. Atualizarei novamente após o casamento. Obrigado a todos novamente pelo encorajamento e sabedoria. Foi um mês difícil, mas estou otimista sobre o futuro. A atualização 2. Já fazem 3 meses desde minha última atualização, e estou escrevendo isto de um café à beira-mar em Bali, onde Mira e eu estamos em lua de mel. Muito aconteceu e gostaria de compartilhar tudo com vocês. Primeiro, o casamento. Apesar do drama que o precedeu, o dia em si foi deslumbrante. Escolhemos um casamento pequeno e pessoal num parque botânico próximo. O clima estava ideal, ensolarado com uma brisa moderada que fazia as flores dançarem. Mira estava adorável em seu vestido branco flutuante, e me senti como o homem mais sortudo do mundo. Enquanto trocávamos votos, notei lágrimas em seus olhos, ecoando as minhas. Naquele momento, todo o estresse e drama dos meses anteriores desapareceram. Simplesmente prometemos amar e apoiar um ao outro, não importa o que a vida nos trouxesse. Nathan veio como convidado com Lily, como havíamos concordado. Manteve distância de Mira e permaneceu respeitoso durante o evento. Pude ver uma gama de emoções em seu rosto. Felicidade por nós misturada com melancolia e arrependimento. No entanto, fez um esforço para ser sinceramente solidário, até compartilhando conosco parabéns sinceros durante a recepção. No entanto, o verdadeiro drama aconteceu mais tarde na recepção. Meu primo Alex, de 26 anos, que havia assumido como padrinho, ficou bêbado e decidiu fazer um discurso improvisado. Começou a falar sobre o relacionamento anterior de Nathan e Mira, aparentemente sem conhecer as tensões atuais. A sala ficou silenciosa, e pude ver Nathan se mexendo na cadeira. Mira apertou minha mão com força sob a mesa. Quando estava pronto para intervir, Lily se levantou. Calmamente, mas firmemente pediu a Alex para se sentar antes de fazer um brinde lindo para Mira e mim. Falou sobre o poder do nosso relacionamento e como o amor pode superar qualquer dificuldade. Foi um momento maravilhoso que aliviou o estresse e trouxe lágrimas aos olhos de muitas pessoas, incluindo os meus. Após o casamento, Mira e eu fomos para nossa lua de mel. Passamos 2 semanas viajando pela Europa, aproveitando a companhia um do outro e começando nossa vida casada. Durante essa jornada, Mira me contou uma notícia chocante. Lembra que mencionei a luta de Nathan contra a depressão? Acontece que Lily é uma psicóloga especializada em aconselhamento de relacionamentos. Estava ajudando Nathan a superar seus desafios. E foi assim que se tornaram próximos pela primeira vez. Mira descobriu sobre isso através dos pais, com quem Lily havia se aberto. Essa percepção forneceu um novo ponto de vista. Embora isso não justificasse o comportamento de Nathan, ajudou a entender parte dele. Mira e eu concordamos que estávamos felizes por Nathan estar recebendo o cuidado, embora as circunstâncias fossem complicadas. Quando voltamos da lua de mel, convidamos Nathan e Lily para jantar.
Foi estranho no início, mas à medida que a noite progrediu, todos nos tornamos mais relaxados. Nathan se desculpou mais uma vez por seu comportamento anterior e afirmou que estava fazendo progresso em suas sessões de terapia com um psicólogo diferente para evitar dificuldades éticas com Lily. Mira e Nathan tiveram uma conversa privada que ambos descreveram como curativa. Conseguiram discutir algumas preocupações não resolvidas sobre o relacionamento anterior e esclarecer as coisas. Mira disse que se sentiu como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. O relacionamento de Nathan e Lily parece estar indo bem. Recentemente se mudaram juntos e estão discutindo comprar um cachorrinho. Ainda é estranho vê-los como casal, mas estou me acostumando. Nossos amigos se acostumaram com a nova dinâmica. Ainda há alguns momentos tensos, mas as coisas estão substancialmente melhores do que alguns meses atrás. Mira e eu estamos nos adaptando à vida de casal casado e planejando nosso futuro juntos. Planejamos comprar uma casa e começar uma família em 1 ou 2 anos. Apesar dos desafios, essa experiência fortaleceu nossa conexão. Sou grato pela ajuda e conselhos que recebi aqui. Isso me ajudou a superar uma situação desafiadora, mantendo meu casamento e amizades intactos. A vida raramente é fácil, mas com comunicação, compreensão e disposição para resolver problemas, até as situações mais difíceis podem ser superadas. A atualização 3. Já fazem 6 meses desde minha última atualização e estou voltando com algumas notícias inesperadas. A vida tem uma maneira de nos surpreender quando menos esperamos, e já tivemos nossa cota de surpresas. Primeiro, as boas notícias. Mira e eu compramos nossa primeira casa juntos. É uma bela casa de 3 quartos com um grande quintal, ideal para a família que planejamos começar em breve. Estivemos ocupados decorando e personalizando nosso espaço. É maravilhoso ter um lugar que é completamente nosso. Também nos concentramos em nossas carreiras. Mira recebeu uma promoção em sua agência de marketing enquanto eu estava começando um novo projeto na minha empresa de software. Foi incrível ver um ao outro progredir profissionalmente enquanto nos apoiamos em casa. Agora, para as coisas mais complexas. Lembra que disse que Lily estava ajudando Nathan com sua depressão? Bem, acontece que o vínculo deles não era tão forte quanto pensávamos. Cerca de 2 meses atrás, Lily nos procurou chorando. Admitiu que ela e Nathan haviam terminado. Por quê? Nathan beijou a melhor amiga de Mira, Emma, de 27 anos, numa festa. Lily os pegou e encerrou a situação imediatamente. Estava devastada e se sentiu enganada, especialmente considerando o quanto lutou para ajudar Nathan a superar seus problemas. Mira e eu ficamos surpresos. Pensávamos que Nathan havia superado seu hábito prejudicial, mas ele claramente ainda tinha muito trabalho a fazer. Mira ficou furiosa, não apenas por causa da irmã, mas também porque Emma abusou da confiança dela. Concordamos em confrontar Nathan juntos. Ele se desfez e admitiu o beijo, alegando que estava bebendo e cometeu um erro terrível. Disse que não significava nada e que amava Lily, mas que o mal já estava feito. Emma entrou em contato com Mira para se desculpar. Admitiu que sempre teve uma queda por Nathan e se deixou levar pelo momento. Mira disse que precisava de tempo e espaço para entender a traição. As consequências desse evento foram enormes. Nosso círculo de amigos está agora novamente em turbulência. Alguns indivíduos estão com raiva de Nathan. Outros estão decepcionados com Emma. E todos se sentem mal por Lily. Mira e eu nos encontramos no meio de tudo isso, tentando apoiar Lily enquanto também processamos nossa própria tristeza e irritação com Nathan. Por enquanto, escolhemos manter nossa distância dele. É evidente que ele precisa melhorar antes de poder ser um amigo ou companheiro decente para alguém. Lily ficou conosco enquanto procura um novo lugar. Foi bom tê-la por perto, e Mira está gostando de se reconectar com a irmã. Foram a aulas de yoga juntas e estão planejando uma viagem só para as irmãs este ano. Quanto a Nathan, ouvimos pela última vez que aceitou uma reabilitação intensa. Entrou em contato para se desculpar novamente, mas pedimos que nos desse algum tempo. Não sabemos o que o futuro reserva para nossa amizade, mas, por enquanto, precisamos nos concentrar na cura e seguir em frente. Toda essa experiência nos ensinou muito sobre as complexidades dos relacionamentos, o valor da confiança e a necessidade de desenvolvimento pessoal. Mira e eu estamos felizes que nosso vínculo permaneceu forte durante esse tempo. No mínimo, essas dificuldades nos trouxeram ainda mais perto. Estamos ansiosos pelo futuro, especialmente por nossa nova casa e nossas intenções de criar uma família. A vida pode ser imprevisível, mas estamos enfrentando-a juntos, mais fortes do que nunca. Obrigado pelo apoio contínuo ao longo dessa jornada. Sua orientação e palavras gentis me ajudaram a superar alguns momentos difíceis. Não tenho certeza se atualizarei novamente, mas queria compartilhar o capítulo final da nossa história. Aqui está nossa esperança por águas mais calmas pela frente.